Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Paulo Luciani aqui mais uma vez para o nosso projeto Viva Feliz de hoje, nossos encontros matinais de todos os dias às 8h08 da manhã. Isso, vamos chegando para ouvir aqui informações que nos inspiram, histórias que nos inspiram, que nos levam a melhorar o nosso jeito de pensar, nosso jeito de viver e que possa deixar nossa vida um pouquinho mais feliz a cada dia, não é isso? E hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, porque hoje nós vamos falar sobre o medo, isso mesmo. E o medo é algo muito importante, porque o medo é um mecanismo de defesa que nós temos, né? O medo é um caminho que nós temos para nos proteger, para evitar que nós soframos com as consequências dos problemas e o que acontece no dia a dia é que muitas vezes as pessoas estão usando o medo de uma forma errada e ao invés de ser um recurso para proteger a pessoa, muitas vezes esse medo está sendo um caminho para protelar o que ela busca, os desejos, os sonhos, né? Para travar, para impedir, para anular aquela pessoa de fazer as coisas, né? O medo às vezes ele bloqueia, ele aprisiona, ele impede. Então, se você conhece alguém que tem algum problema, que precisa de ouvir alguma informação hoje sobre como superar esses problemas, os medos, as fobias, então chama essa pessoa para vir assistir essa nossa live hoje, o vídeo, que você vai tá fazendo um bem enorme para essa pessoa. Então, pessoal, muito bem. Quem ensinou para a criança ter medo de bicho-papão? Já parou para pensar nisso? Porque a criança ela não nasce com medo de bicho-papão. Em algum momento da vida, alguém diz para ela alguma coisa. Geralmente, os pais, né? Geralmente, o pai fala, vai dormir logo senão o bicho-papão te pega, não faz isso senão o bicho-papão te pega, enfim. E vai ali alimentando e criando um medo dentro da mente da criança. Ela projeta aquilo como que algo perigoso, como que algo muito ruim, e ela começa a desenvolver aquela sensação de medo, certo? E quem que é então o bicho-papão do adulto, né? O adulto também tem medo, então o adulto ele faz a mesma coisa, ele, assim como a criança, não tão simploriamente, mas ele começa a criar na mente dele algo que o assusta de alguma forma. E o pior do medo é porque o medo, quando a gente tem medo de algo, a gente torna aquilo maior do que a gente. Então o medo ele detona o seu potencial, ele detona a sua autoestima, a sua autoconfiança. Ele reduz você a algo muito pequeno, a algo muito fraco, a algo incapaz de seguir em frente, de avançar e de superar algum problema. Então vencer o medo, quando o medo está desequilibrado, quando o medo está desorganizado, é muito importante. Porque vamos lá, primeiro ponto, a gente precisa de ter medo. Se a gente tiver uma ausência total de medo, isso vai ser muito perigoso para a gente. Por exemplo, se eu chego numa avenida movimentada, cheia de carros, eu não tenho medo algum, chego e atravesso de qualquer forma. Eu não tenho ali uma cautela, né? Isso vai ser perigoso. Da mesma forma, muita coisa na vida a gente precisa de ter um ponto de equilíbrio. O excesso sempre é que é o problema, né? Então, algumas pessoas até pensam que ter coragem é ter ausência de medo, quando na verdade não. Ter coragem, a pessoa corajosa é aquela que mesmo com medo ela enfrenta, ela vai adiante para superar a situação. E quando a pessoa já tem medo demais, o que acontece? Ela permite que esse medo a trave e impeça que ela siga adiante. E aí esse medo muitas vezes ele é de alguma coisa simples. Por exemplo, eu tenho atendido no meu consultório muitas pessoas que chegam lá às vezes, já atendi pessoa com medo de galinha, pessoa com medo de insetos, com medo de dirigir, pessoas com medo de escuro, ou também a espectrofobia, né? Medo de fantasmas e coisas assim, mesmo adultos, né? A mente às vezes nos prega algumas peças. Então o medo dessas coisas é o que eu mais recebo no meu consultório, é muito comum, né? E o medo de falar em público, né? Tá conhecida timidez. Essas coisas acontecem com muita frequência, esses medos impedem a pessoa de muitas coisas, mas tem outros medos também. Porque tem pessoas que não conseguem, por exemplo, ser felizes porque elas têm medo de ser felizes. As pessoas têm medo de ter um relacionamento porque elas têm medo de serem traídas, de depois acabar de não dar certo, medo de começar um negócio, medo de empreenderem, medo de fazer uma viagem, enfim. E o medo vai sendo ali aquele mecanismo que vai estando a todo momento na vida dela, em todo instante ali, tolhendo
prendendo e impedindo que ela siga avante, que ela faça alguma coisa, né? Então o medo aprisiona demais a pessoa. E quando a gente pensa nisso, então, o que a gente entende? Como já foi dito, o medo, ele está buscando o quê? Proteger você. Então ele entende que tem algo perigoso, algo que vai te fazer mal e que você deve se defender daquilo, ou seja, se afastar, se proteger. Certo? Quando isso realmente está alinhado com a realidade, ou seja, se realmente esse medo que a gente estiver sentindo for um medo real, isso é bom, isso é para nossa proteção. Mas como volto a dizer, quando ele então extrapola o nível da proteção, o medo necessário, bom e saudável, aí agora ele se torna algo terrível. Então tem que buscar esse equilíbrio. Pensa comigo. Imagina que você está com uma garganta inflamada e você vai até o médico te passa lá, sei lá, 21 comprimidos de amoxicilina para você tomar por uma semana, 3 comprimidos por dia, 8 em 8 horas, ok. Aí você podia pensar assim, né? Peraí, então o comprimido é para curar esse problema que eu estou sentindo, então se eu vou tomar bastante, né? Quanto mais melhor. E vai lá e compra 200 comprimidos e toma tudo de uma vez. O que vai acontecer? Essa pessoa vai morrer ou no mínimo ela vai sentir muito mal. Por quê? Porque mesmo o remédio ele tem a dose certa. Se você exceder vai fazer mal, né? A diferença do veneno para o remédio é nada mais do que a dose. Então, pensa comigo, o medo é a mesma coisa, pessoal. A gente precisa de ter um pouco de medo, ou seja, vamos pegar esse medo aí, por exemplo, de relacionamentos, medo de ser feliz, coisas assim. É natural que você tenha um medo assim, por quê? Quem que quer sofrer? Ninguém quer, a gente tem que evitar sofrimento. E tá certo, não tem nada de errado com isso. Porém, isso precisa de um ponto de equilíbrio também, porque se exceder também, você também vai deixar de experimentar coisas boas, ou seja, eu tenho medo de andar na montanha-russa e também não vou experimentar qualquer sensação, a adrenalina de estar ali correndo naqueles trilhos. Então, a gente tem que buscar um ponto de equilíbrio. Eu tenho medo da montanha-russa? Tenho, mas eu quero também sentir o prazer de estar passeando ali. O que eu posso fazer então? Eu vou afivelar bem o cinto, prender, tomar todas as precauções, os quesitos de segurança que são necessários. E ao fazer isso, eu estou minimizando a chance de algo ruim acontecer. E assim eu posso enfrentar aquela situação, ter o prazer ao mesmo tempo ter segurança. Então essa busca de equilíbrio entre prazer e segurança, entre ser feliz e ao mesmo tempo ter cautela, é isso que muitas vezes nós precisamos para a nossa vida se tornar melhor. Então eu quero que nesse dia de hoje, nessa live de hoje, você leve essas informações para a sua mente inconsciente, para que você comece a pensar na vida sem o medo. O que você pode fazer da sua vida se você começar a enfrentar e superar esses medos que têm trazido dificuldades, nos medos dos relacionamentos, os medos de ser feliz, o medo de fazer um empreendimento, de concluir um projeto, de fazer uma viagem e até mesmo o medo de insetos, de outros problemas, as fobias, né? Fobia de lugar fechado, enfim. Saiba que existe um fenômeno chamado neuroplasticidade e é a capacidade da nossa mente de ser plástica, ou seja, de ser flexível, de se adaptar às situações. E a mente às vezes ela é condicionada por algum caminho, por algum fenômeno, como a gente falou aqui da criança, né? Que os pais falam sobre o bicho-papão. E ela acaba desenvolvendo o medo daquilo simplesmente por quê? Porque ouviu. Então a gente pode desenvolver o medo como? Ouvindo uma história que impregna a nossa mente com aquele medo. A gente pode ver uma situação ou passar por uma situação também que nos gere esse medo. E daí então que esse medo foi instalado, começa a se alimentar e reforçar a cada vez que aquele episódio de medo acontece. E isso vai travando e impedindo a pessoa de fazer algumas coisas. Então, se o medo tem sido um fenômeno que tem te travado, que tem te impedido de ir em frente, que tem matado, assassinado os seus sonhos, então está na hora de você encontrar uma forma de ressignificar essas experiências que te deixaram com esse medo à flor da pele, com esse medo muito aflorado, e ao fazer isso você vai conseguir enfrentar todas as situações se sentindo de uma maneira muito melhor, muito mais calma, muito mais tranquilo. Então eu quero que nesse dia de hoje você ouça essas palavras e se inspire para enfrentar os seus medos, para enfrentar os seus desafios, enfim, e não se dá por vencido, seguir em frente e ir em direção ao seu sonho, ao que te faz feliz, ao que te faz bem, ao que te completa. E só assim que a vida faz sentido, pessoal. Não tem sentido viver uma vida que você não está ali lutando, buscando por se sentir bem, por realizar, por conquistar os sonhos, por superar os seus desafios. Esse o real sentido, essa é a nossa missão aqui, é superar as nossas dificuldades e principalmente ser muito, muito feliz.
Esse foi o nosso projeto Viva Feliz de hoje e, como de costume, a gente sempre termina com uma história, né? E termina também falando do nosso apoio, que esse projeto é um apoio do Instituto Luciani de Hipnoterapia e PNL, onde eu e a minha equipe estamos lá preparados para ajudar você a vencer os medos, a depressão, o pânico, fobias, enfim. Temos lá uma equipe muito bem treinada, muito bem capacitada, com psicólogos, fonoaudióloga, fisioterapeuta, barra de access. Temos lá também os hipnólogos, né? Eu e meu parceiro, o Fábio Teixeira, estamos lá para atender vocês e, enfim, levar para vocês o que há de melhor, mais eficiente, mais moderno, no que há de desenvolvimento humano, as técnicas super avançadas, super rápidas e eficientes que ajudam as pessoas a mudar a maneira como elas se sentem, a reprogramar a sua mente, alterar os estados emocionais, desenvolver inteligência emocional, desenvolver habilidades que ajudam as pessoas nos dias de hoje, que cada vez mais nós precisamos usar melhor esse nosso aparato aqui, né? Esses recursos que nós temos em tanta abundância dentro da nossa mente que muitas vezes não utilizamos. E a história de hoje é a história de um alpinista, que é um alpinista muito ousado e muito corajoso, e ele adorava os desafios mais ousados, né? E um certo dia ele resolveu escalar lá uma montanha que era a montanha mais temida de todos, né? Uma montanha super alta que ninguém conseguia escalar. E ele decidiu escalar aquela montanha, ele queria a glória de escalar aquilo sozinho, né? Então ele foi, subiu a montanha sozinho e começou a entardecer, ele não estava preparado para dormir lá, ele não levou equipamento de acampamento e continuou subindo a montanha, apesar da noite, com aquela coragem toda, ele foi subindo e foi escurecendo, entardecendo, e ele foi chegar no cume da montanha, já tinha escurecido, já estava à noite. E então, sem enxergar, mas não tinha jeito, ele não estava preparado para dormir lá em cima, muito frio, muito vento, ele começou então a descer para ir embora. E no que ele desceu, ele acabou pisando numa pedra em falso, escorregando, e caiu, despencou de uma altura muito alta. Mas só que ele estava enrolado na corda, né, que ele tinha prendido lá no cume do monte. E foi uma queda muito alta. E depois de descer, ele ficou ali pendurado, agarrado até naquela corda, naquele breu absoluto, sem conseguir enxergar realmente um palmo no seu nariz, vento frio, chuva, enfim, uma dificuldade muito grande. Ele ali assustado, ele percebeu que ele estava sendo vencido pela montanha, e naquele momento então ele resolveu fazer uma oração, ele resolveu clamar e começou, elevou a sua voz ao céu e começou a clamar por Deus, pedir a sua misericórdia, que Deus viesse ao seu socorro e protegesse ele. E quando ele fez aquilo com todo aquele sentimento, ele ouviu uma voz que bradou do céu e disse: meu filho, o que está acontecendo? O que você precisa de mim? O que quer que eu faça? E ele falou: Senhor, eu estou preso aqui na montanha e eu não tenho como descer e eu vou morrer aqui congelado. Faz alguma coisa, me salva. E que Deus falou com ele assim: você acredita que eu posso te salvar? E ele disse sim. Você confia em mim? E ele disse sim. Então corte a corda que você está pendurado e você vai ser salvo. E ele: mas a corda é a única coisa que me segura, que eu estou preso simplesmente nela. E Deus dizia: confia em mim, corte a corda em que você está pendurado e você vai ser salvo. Mas ele não acreditava e ele não... A segurança nele, na verdade, estava naquela corda, né? E aquele medo de soltar, aquele medo de largar a única coisa, sair daquela zona de conforto, o apavorava cada vez mais. E ele decidiu então não cortar a corda, parou de falar com Deus, se fechou e morreu congelado. No outro dia, as pessoas chegaram lá e encontraram o corpo dele pendurado. E ele estava a 1 metro do chão. Ou seja, se ele tivesse cortado a corda, ele tinha pisado em terra firme, estava salvo. Mas ele não teve coragem. Aquele medo impediu que ele salvasse a própria vida. Então, quero deixar essa mensagem para vocês hoje. Quem sabe, muitas vezes, a vida está te mostrando uma oportunidade, está te dando um caminho de mudança, de ser feliz, de ter um relacionamento que você deseja, de ter um emprego, um empreendimento que você deseja. Talvez a vida está abrindo portas, está trazendo possibilidades de você fazer coisas que você deseja, de realizar sonhos, mas você está amarrado ali em uma corda, segurando na corda, e tem medo de largar essa corda, tem medo de sair dessa zona de conforto, tem medo de enfrentar, de fazer algo novo. E isso muitas vezes é o que está atrapalhando a sua vida, é o que está matando você pouco a pouco a cada dia. Então eu quero que você hoje se abrace com a coragem, que você entenda que dá para ir mesmo com medo, enfrentar, e que tem caminhos, mecanismos para você trabalhar também a sua mente inconsciente e reorganizar essas emoções, esses sentimentos, fazendo com que você então se sinta mais confiante, mais seguro,
para enfrentar as situações do dia a dia, certo, pessoal? O medo é muito bom, é muito útil, mas ele também precisa de uma pitada de equilíbrio, certo? Essa foi a nossa live de hoje, espero que ela traga bastante inspiração e que vocês consigam superar os medos, as dificuldades e serem muito felizes todos os dias da sua vida. Marca alguém aí que precisa de ouvir essas informações, de ouvir essa metáfora, para que essa pessoa também possa, enfim, ganhar alguma coisa que vá despertar os recursos dela, despertar dentro dela algo que faça a vida dela ter mais sentido e ser muito mais feliz. Um ótimo dia, tudo de bom para vocês, um beijo e até amanhã, às 8h08 da manhã, a gente se encontra aqui no projeto Viva Feliz de hoje. Tchau, tchau!